Mais de 4 séculos atrás, no sul da América, por entre as matas secas do Cerrado, um rio caudaloso, que alguns indígenas conheceram por Opará, guiava grupos de europeus e seus descendentes, que conhecemos por bandeiras. Os bandeirantes, que desbravavam o interior do Brasil à procura de pedras e metais preciosos, destruíam aldeias inteiras, escravizando indígenas e negros, que eram forçados a compor suas bandeiras. Esse rio, que hoje conhecemos por São Francisco, testemunhou a rota que se tornaria o caminho geral do sertão. Um desses bandeirantes era Matias Cardoso de Almeida, que no século XVII veio se estabelecer nas margens do rio Verde Grande, afluente do São Francisco. Fundaram arraiais e fazendas, dentre elas a Fazenda Jaíba, de Antônio Gonçalves Figueira. As expedições eram patrocinadas pela coroa imperial e desencadearam o extermínio de incontáveis indígenas, além de massacres a quilombos, que unidos atacavam os canaviais do Recôncavo Baiano para impedir a penetração da colonização. Os dois paulistas, após voltarem da Confederação dos Cariri, que no Nordeste também faziam frentes de resistência, se fixaram na região a partir do arraial de Matias Cardoso e fundaram a Sociedade dos Currais do São Francisco, atualmente norte de Minas. Até então, a região era habitada por 27 sociedades indígenas, entre elas os Anaios, que eram chamados pelos Tupi-Guarani de Tapuias. Os Tapuias, para os estrangeiros, eram povos não tupis, formados pelos Xacriabá, Pataxó e outros povos que viviam no interior do Brasil, enquanto os Tupi-Guarani viviam nas bordas litorâneas e em volta dessas sociedades. Apesar da resistência de muitos, eles sofreram com as perdas de parentes, os massacres e com o apagamento das culturas nativas, sendo obrigados a incorporar os cultos da religião cristã às vidas dos que restavam. Esse apagamento também envolveu os quilombolas, negros que fugiam da escravidão e penetraram o território se fixando em lugares de difícil acesso, cujas culturas de matrizes africanas, por sobrevivência, tiveram que se adaptar aos novos ritos religiosos. Os europeus emplacavam um domínio que já parecia irreversível. Tinham para si o álibi da salvação das almas dos povos que consideravam pagãos, impondo essas mudanças com altos custos humanitários. Eis que, em 1707, Figueira recebe da coroa portuguesa uma sesmaria de 1 légua de largura por 3 de comprimento, onde veio a se constituir a Fazenda dos Montes Claros. Dali foram abertas estradas que ligavam o comércio de gado às Minas Gerais, que tanto ouro deu a Portugal. Como o ouro das minas estava indo para os currais do São Francisco, os portugueses criaram a Capitania de Minas Gerais e submeteram o comércio de alimentos ao pagamento do quinto, fato que culminou na ira de nossos antepassados, gerando, em 1736, a Revolta do São Francisco. As gerações andaram e, em 1768, um herdeiro de Antônio Gonçalves Figueira vendeu a fazenda ao alferes José Lopes de Carvalho, que obteve uma licença para a construção de uma capela no terreno, fincando seus laços espirituais àquela terra, que tantos outros laços já presenciara. Agora, um largo se formava em torno da capela sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição e São José, sinalizando o embrião de uma nova comunidade. A região onde é o norte de Minas já era ponto estratégico de trânsito e comércio. Mesmo antes das rodovias e ferrovias, esses grupos de viajantes que transportavam as mercadorias e mantimentos ficaram conhecidos por tropeiros. Conta-se que os montes tinham pouca vegetação e eram formados por xistos e calcários que brilhavam ao sol, e vistos de longe pareciam imensos formigueiros. 124 anos depois da Sesmaria de Figueira, o povoado se formava em volta da capela e já tinha condições de se desmembrar de Cerro Frio, atual Cerro, se tornando independente sob a alcunha de Vila de Montes Claros de Formigas, deixando a condição de arraial.
Logo foi empossada a primeira Câmara Municipal, que tornava a povoação emancipada. E então, menos de 10 anos depois, surge uma das manifestações mais marcantes da história desse povo. Os escravizados se organizaram em irmandades católicas, único lugar onde tinham certa autonomia, uma vez que não podiam frequentar o mesmo templo dos senhores. Munidos do sincretismo religioso como forma de resgatar suas tradições do Congado, formaram os primeiros ternos. Com seus adornos e fitas, cantavam aos santos e tocavam os tambores aos reis do Congo e Angola. Ali se iniciaria uma tradição que perdura há quase 200 anos e antecede o próprio município. Somente em 3 de julho de 1857, com pouco mais de 2.000 habitantes, o povoado se cravou na história como cidade de Montes Claros. Com o aumento da população, começaram os investimentos de infraestrutura urbana. As notícias corriam através do seminário Correio do Norte e a comunicação externa se expandiu com a primeira linha telegráfica. Os moradores cultuavam suas crenças na recém-construída Capela do Morrinhos. A Lei Áurea não impediu que os ex-escravizados permanecessem marginalizados. Veio a chegada do bispado, que mandou unir os festejos religiosos populares. Os laços do Congado se reafirmaram e os catopês, a marujada e os caboclinhos lutaram para cortejar suas raízes tempo afora diante de tantas mudanças. Resistiram a muitos desmandos da administração municipal, da igreja e das elites locais. Em uma visita do vice-presidente Fernando Melo Viana, que representava Júlio Prestes e a ala conservadora que detinha o poder, a campanha passou na rua onde residia o casal João Alves e Dona Tiburtina, atuantes da Aliança Liberal, grupo político opositor. Em um instante, houve-se fogos de artifício. Um menino solta um grito de saudação à Aliança Liberal, logo abafado pelos tiros das carabinas. O conflito emplacou um tiroteio que matou o menino e mais 5 pessoas, deixando, dentre os feridos, o vice-presidente. Esse acontecimento marcou a escalada de tensões que levaria o país à Revolução de 1930, proclamando o fim da Velha República. O país atravessou uma série de mudanças estruturais que se refletiram na cidade. Novas integrações e estradas, ascensão de outras lideranças políticas fora do eixo das elites, com municípios e povoados que buscavam suas adaptações. Outros governos autoritários, frentes de resistência e tomadas de poder, uma ditadura militar que perduraria 20 anos. Tantas turbulências num país alvejado pelo desengano. O certo é que o sertão cria frutos resistentes e almas de vento e raiz. Na década de 1970, com a inauguração da Faculdade de Medicina, Montes Claros foi a primeira no processo de criação de um sistema regional de saúde que deu origem ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Com o mundo se transformando em larga escala e sentindo seus efeitos, novas mentalidades trouxeram novos intuitos. Onde antes imperava algumas fazendas de criação de gado, hoje opera o Parque da Lapa Grande, local que resguarda a memória não só do início da cidade, mas de vestígios humanos de milhares de anos encontrados entre as grandes cavernas. Uma memória humanitária onde se abrigam várias nascentes e atualmente é área de preservação, o que favorece a biodiversidade. O norte de Minas está situado num ponto de convergência de biomas, abrangendo tanto o Cerrado quanto as matas ciliares e a Caatinga. Sua diversidade se mostra também nas pessoas que a habitam, vindas de tantos lugares do país. Montes Claros foi ponto de convergência entre os povoados que se formavam tanto no norte de Minas quanto no nordeste e sul de Minas. Um ponto de encontro aos viajantes que volta e meia ali permaneciam. Atualmente, permanece sendo rota estratégica, como o segundo maior entroncamento ferro-rodoviário do país. Seus aspectos culturais simbolizam fatalmente uma convergência de culturas e povos diversos, que em outros tempos estiveram em conflitos devastadores, mas jamais deixaram de celebrar e reafirmar suas tradições. O seio de sua cultura popular é fruto espinhoso do Cerrado, que abriga
sabores únicos. Os caboclinhos homenageiam indígenas do Brasil, os catopês se prestam aos africanos escravizados e a marujada relembra as naus europeias em seus cancioneiros. Nesse pedaço de terra, as manifestações culturais e artísticas trazem um paradoxo atrelado à história do país, que é essencialmente refletido na história de Montes Claros. Afinal, o norte de Minas é onde o Brasil é mais Brasil, como disse o viajante Saint-Hilaire em 1817. Há quase 200 anos, nas festas de agosto, os catopês, marujos e caboclinhos recontam nossa história em seus cortejos pelas ruas, nutrindo a memória e o pertencimento das almas ao lugar, e também nos dando a oportunidade de relembrar a forma como foram traçados esses rumos. Desde o tempo em que levantaram os primeiros mastros sagrados, o mundo se transformou drasticamente. Mais recentemente, tornou-se um polo universitário. Vieram as inovações tecnológicas, a grande industrialização, a globalização com a era digital, acelerando tudo. E em nenhum desses momentos, esses ritos populares se deixaram vencer. Permanecem ano a ano mostrando não só a história da cidade e do país, mas deixando claro, ao som dos tambores, onde mora a esperança e onde estão as verdades de seu povo, enraizadas em seu sangue e memória.